Há tantas concepções de filosofia quanto há filósofos, mas há algo de intrigante nessa dispersão de ideias. Por mais que cada um tenha uma ideia diferente do que é esse seu ofício, os filósofos seguem se reconhecendo uns aos outros como filósofos, como praticantes de filosofia. Há muita coisa a se aprender com isso. Uma delas é que seria pouco útil buscar uma definição do que seja filosofar. Filosofia, como diria um filósofo vienense, é um conceito sem fronteiras definidas, e as diferentes filosofias se parecem umas às outras não porque pertencem a um padrão seguramente identificável. Se parecem como seu irmão ou a sua prima se parecem com você. Há algo no nariz, no olho, no formato do queixo, no jeito de andar ou não sei onde que denuncia que vocês pertencem à mesma família. Há algo no jeitão de Bergson que se parece com o de Hume, e Tomás de Aquino tem alguma coisa de Sêneca e este de Arendt, mas é difícil dizer bem o quê. Nós dizemos que são filósofos por mera semelhança de família, e não porque eles atenderiam aos critérios do que seja a filosofia, porque eles cumpririam a definição do que seja filosofar. Deixando de lado a modéstia exigida por uma etiqueta que rejeitamos, os autores do farolete nos vemos como elos tardios da corrente que liga os filósofos de diferentes tempos e lugares. Nos vemos como semelhante aos filósofos e, por isso, filósofos. Não porque atendemos aos critérios de uma definição, mas porque exercemos o ofício a que se costuma dar o nome de filosofia. O ofício, estranho como tudo mais em filosofia, consiste em pensar e falar de uma certa maneira, e escrever de uma certa maneira animada por uma disposição diante da existência comum a quase todo filósofo. O exame do cotidiano e dos grandes eventos, a busca por compreensão, por amplitude de visão, por sempre mais perspectivas, o apreço pela dúvida, o amor às perguntas e a insatisfação com respostas definitivas. Uma esperança incansável de dar voz ao universal que ultrapassa a particularidade, junto com as inúmeras e conflitantes respostas que essa questão convida. O interesse pela gênese, pelo valor, pela constituição histórica ou íntima de fatos e seres. Sempre o autoexame e o interesse pelo mistério da consciência, pelo mistério da liberdade, pelo mistério da veneração. Que o leitor monte o quebra-cabeça com essas peças e terá uma figura mais ou menos identificável, que não tem um rosto, mas muitos. Tal como nos chegou, a filosofia é um ofício que depende de um jeito de pensar, falar e escrever. Em sua longuíssima tarefa, ela divisou muito método, organizou muito pensamento e orientou muito olhar, criou conceitos e se especializou em muitos diferentes modos de busca por objetos normalmente impalpáveis. Para isso, ela se assentou sobre um domínio muito rigoroso da linguagem. Aliás, frequentemente teve de reconfigurar a linguagem, o que por vezes a torna difícil de seguir. Quem se lembra da experiência de ler pela primeira vez um grande filósofo, não importa em que idade, irá recordar a estranheza da experiência. Às vezes, palavras conhecidas há 5 minutos muito familiares tornavam-se completamente estranhas. Sentenças aparentemente bem formuladas, depois de lidas, pareciam mera justaposição de palavras, e não mais português. Ou, no melhor dos casos, o que estava escrito era claro, mas por que raios o filósofo dizia aquilo? Assim como o filósofo insiste em falar como o estrangeiro de sua própria língua, também as coisas de que ele fala são pouco familiares. Aquele que é talvez o maior dos filósofos alemães pretendeu dar uma descrição final do conjunto desses objetos filosóficos: Deus, o cosmos, a alma, a liberdade. Temas que nos dizem respeito num nível muito profundo, mas que na superfície de nossas vidas nos escapam, ou mais, desaparecem. Esses objetos são incompatíveis com a vida prática do trabalho, da sobrevivência, do sexo, da diversão, e por isso os deixamos de lado. Os adiamos para o momento em que teremos o tempo e paciência para eles. Mas o filósofo tende a insistir. Trabalho, sentimento, sobrevivência, clima, sexo, vontade, diversão, os planos, os erros, o futuro, o passado, tudo depende desses objetos filosóficos. E um modo de vida que se exime de encontrar a relação entre esses termos, apenas aparentemente desconexos, não é digna de ser vivida, como disse um dos fundadores desse modo de pensar e viver, que é a filosofia.
Mas ainda que a filosofia dependa de uma linguagem própria e não possa se separar de seus objetos sublimes, isso não significa que a prática do filósofo esteja necessariamente confinada ao mundo das nuvens. As muitas perspectivas filosóficas têm impacto sobre a vida prática, depende dela e por isso está em constante diálogo com ela. E os autores que escrevem o Farolete estão convictos de que esse diálogo com o mundo da cultura pode ser tornado mais direto, mais claro. Não é preciso um mergulho de anos no mundo das palavras difíceis e dos objetos inalcançáveis, no estudo minucioso dos clássicos filosóficos, para que se veja o modo bonito como a filosofia lança novas luzes a um objeto conhecido. Aliás, foi provavelmente por ter visto esse belo fenômeno óptico antes de qualquer estudo que nos decidimos a dar o salto e a mergulhar. Com isso, reproduzir esses momentos é não só possível, mas necessário. Pois se a filosofia deixa de iluminar diretamente, se ela não se liga mais ao mundo concreto, ela perde sua razão de ser. A luz que lança o farolete não é um clarão que alcança Deus, a alma e a liberdade, mas que ilumina de perto e confere clareza ao trivial. E, com isso, convida aos claros enigmas escondidos no ordinário.